reunidos aqui, mais um dia, pela primeira vez para uns. É muito importante para nós termos essa comunhão entre mocidades, para que o movimento do Espírita Jovem em Uberlândia possa crescer com muita vibração, com muito amor, muita alegria, muito carinho. Que o Senhor, nossos amigos espirituais, estejam nos incluindo e nos guiando neste caminho, hoje e sempre. Assim seja. Bom, como toda mocidade, é importante nós termos o nosso momento de interação. Certo? Então é o seguinte, eu vou propor para nós duas atividades hoje. Uma, que eu acho que algumas pessoas já conhecem, se não todas, mas eu acho que ela funciona demais, porque eu não largo mão dela, que é Eu Te Vejo. Há outras que eu vou emendando, só que eu não vou mostrar todas hoje. Talvez um dia a gente faça todas que a gente costuma fazer, mas após ela nós vamos fazer uma outra, que é um estado de Jó. Acho que talvez algumas pessoas já conhecem também, mas é a mocidade de Jó, a mocidade de Jesus, na verdade. Certo? Então eu gostaria que todo mundo levantasse primeiro, todo mundo de pé. Isso, todo mundo de pé. Para ligar para os jovens, precisa de energia. Já estava no aquecimento, respirando fundo. Mais uma vez, não vamos esquecer de ninguém, mas não. Mais uma vez. Isso. Agora como desce, para tentar encostar lá no dedão do pé. Junta os dedinhos assim, ó, alonga. E vamos no ritmo da música, desse jeito assim, ó. O pé chuchu cresceu, o pé chuchu cresceu. Cresceu e quebrou um galho, cresceu e quebrou um galho. Rebola, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Vamos lá. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. De novo. O pé chuchu cresceu, o pé chuchu cresceu. Cresceu e quebrou um galho, cresceu e quebrou um galho. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Vamos lá. Rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Escutando a conversa. Alongou? Lembrou? Ótimo! Agora eu quero ver vocês de duplinha. Uma dupla, dá duplinha todo mundo? Deu duplinha? Deu não, deu. Então, olha no olho do seu coleguinha. Ó, uma das coisas mais importantes com o jovem é a gente sentir, é ele se sentir parte. Então não tenha vergonha de olhar no olho dele perceber você, dele sentir você e você sentir e perceber ele, tá? Então essa musiquinha é mais ou menos isso que a gente vai estar dizendo pra ele. Então vamos lá, todo mundo olho no olho. Aí vai assim, ó. Eu te vejo, como é bom te olhar, um sorriso, um abraço, pra você ficar. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos dar. Mudou de cá, mudou de cá, mudou de cá. Mudou. Cadê?
privado. É desencarnação. Gente, além dessa, a gente vai acrescentando outras, que é de duplinha também. Aos pouquinhos a gente vai trazendo as outras dancinhas que a gente faz de dupla para poder implementar, tá bom? Agora essa que nós vamos fazer, a gente precisa de concentração e união, certo? Então nós vamos ficar com a palma esquerda para cima e a direita para baixo. Certo? Além disso, esquerda com a palma para cima e a direita com a palma para baixo. Isso. Além disso, nós precisamos também de ritmo. Nós vamos pôr um ritmo. A música que é outra mocidade para trabalhar, trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Certo? Agora nós vamos acrescentar coisas. Vamos lá? A gente vai acrescentando mais coisas, tá? Agora nós vamos fazer assim, ó. Quando eu falo, vou pra mocidade para trabalhar. Trabalho, vai segura. Trabalho, estudo. Segura a mão, coleguinha. Sem reclamar. Ok? Vamos até aqui? Vamos. Mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo. Sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Agora é assim, ó. Ela já pôs a Agora não vou fraternizar, não vou fazer assim, ó, né? Vai trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Entendeu? Só bota a mão direita. A esquerda também A mão esquerda fica no mesmo lugar para o coleguinha bater, a mão direita que muda. Aí a dica é, o com é aqui, fraternizar. Ok? Então, com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Bora tudo? Vamos lá. Vou pra mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Agora é assim, ó. Agora nós vamos ir andando. Então é assim, marchando pro lado direito, tá, gente? Pro lado direito, ok? E fazendo a mãozinha, tá? É, vamos tentar? Devagarzinho. Vou pra mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Tá fácil, né? Agora nós vamos fazer de novo, só que dessa vez não vou parar mais. E eu só vou sinalizar que a gente vai acelerando, tá bom? Ok? Vamos lá, vocês? Vamos pra mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Eu vou pra mocidade para trabalhar. Trabalho, estudo, sem reclamar. Com muita amizade vamos confraternizar. Com muita amizade vamos confraternizar. Eu vou pra mocidade para trabalhar.
Eu queria acelerar ali a meio. Não, essas são as duas atividades que a gente quis trazer hoje para vocês. Ai, que legal. Elas servem tanto como quebra-gelo, como para começar a interação entre os jovens, tá bom? Então, aí eles dizem assim. Vamos olhar e tudo certo. Podemos sentar para a gente falar a próxima etapa. Gente, obrigada. Preocupa não ficar tudo gravado lá, viu, gente? Só lembrando a vergonha. Ah, sim, a gente esqueceu de comentar sobre isso. Nossos encontros, eles estão sendo filmados. Vocês achou que passou vergonha? Com o intuito de divulgar o trabalho e também de ser um instrumento para as pessoas que não podem vir. Né? A gente sabe que nem sempre dá para o pessoal vir. Então, a gente divulga lá, inclusive já tem um estudo muito bacana que a gente fez no ano passado, falando a respeito do jovem. Né? Você falou um pouquinho sobre ele? A gente falou sobre um pouco da mentalidade do jovem, na questão de, na verdade, foi um pouco de pré com o jovem, né? Que a gente baseou muito dos 10 aos 12 anos. O que acontece nessa fase com eles? Então, é uma fase bem turbulenta, digamos. Nunca fale rebelde pra eles, pelo amor de Deus. É uma fase mais turbulenta, porque tá mudando hormônios, tá mudando o corpo, tá mudando a mente, tá mudando a amizade, tá mudando tudo. Então a gente colocou um pouco lá sobre o tédio, sobre os riscos, sobre amizades. Então é um estudo bem bacana. E fala muito da mentalidade. Só um comentário legal. Assim, rebelde, por que não? Porque rebelar-se tem a ver de ir contra as normas. Quem colocou essas normas? Quais são elas? Por que eu não sei delas e por que eu tenho que concordar com elas? Né? Então, a discussão do até o que obedecer, por que obedecer, quando obedecer, é interessante para o jovem perceber que assim, ele tem o direito à sua autonomia, mas ele também tem como vislumbrar uma certa responsabilidade, que ele não está caindo de paraquedas, tá? Tem as normas prontas. Por que elas foram estabelecidas? O que rebelar-se tem que ter um motivo. Eu sou rebelde só porque eu não concordo com isso, tá? Mas o que é isso? Né? Então é uma questão legal de se entender. Né? Por que eu estou falando isso? Muitos jovens, interação social. Muitos deles não acreditam no espiritismo. Muitos deles duvidam, né? da questão dos espíritos e tal. E qualquer probleminha que tiver por conta de namoro ou desgaste com um amigo, ele sai do centro. Ele sai da mocidade. Então, uma das coisas que eu acho que é essencial nessa brincadeira nossa aqui é que tipo de fundamento que eu vou levar para o jovem e ele perceber que eu sempre estou preparado para que ele possa discutir de uma maneira que ele sempre quis discutir, mas nunca teve espaço em lugar nenhum, a visão da doutrina espírita que pode acontecer. Isso que você está falando, X, é tão interessante que a gente está vendo isso no jovem e o jovem está crescendo, se tornando um médico da casa espírita e agindo da mesma forma. Né? Ele não está sabendo lidar com essas normas, com essa questão e qualquer coisinha também, né, nesse sentido aí de não entender isso. Esse estudo foi muito bacana porque ele traz um pouco essa visão para o jovem de entender a fase que ele está vivendo, de respeitar isso, porque essa rebeldia que a gente fala, que é justamente porque questiona as normas, é incompreendida às vezes pelos adultos. Eu estou vivendo uma fase, para mim, ela é estranha. Eu pensei que eu só viveria isso uma vez na vida, que seria a fase da infância para a adolescência. Mas eu estou descobrindo que essa fase da adolescência para adulto também existe. e é uma constante luta mesmo para eu não enrijecer nas ideias preconcebidas que eu venho trazendo. Então, para mim é muito importante esse contato com o jovem que eu tenho, para não me deixar enrijecer. Para me deixar mais flexível e entender esse universo dos jovens, que é diferente do universo do meu jovem que eu vivi, né? Então é muito legal isso. Então o estudo que a gente ofereceu no ano passado, talvez seria até legal em algum momento trazer de volta, né? Mesmo já tendo vídeo, é falando disso, é entender o cérebro fisicamente. O que acontece com esse espírito, né? Porque a gente sabe que é um espírito encarnado, já é um espírito antigo, mas aquela fase que ele está vivendo é uma fase que o organismo está trazendo algumas situações, né? E é importante nós, como coordenadores deles, entendermos isso. Para a gente não pensar que tem que enfrentar de bater de frente, né? Que é implicância,
Ou cobrar uma atitude Ou ainda cobrar. não madura, Isso. né? Uma madura, que é que o menino fique Eu achei calado, muito que bom o ele estudo, assisti o estudo, né? Achei essa parte que fala da madureza, vamos falar assim, do cérebro, né? De como é que funciona, Sim. o que eu posso, o que eu não posso cobrar, o que deve ser esperado ou não, né? O comportamento esperado, né? Porque não adianta, às vezes, tem um exemplo, não sei se você souber do que comenta, de uma jovem de 17 anos, que às vezes você espera uma atitude já adulta, sendo que não é possível, até fisiologicamente falando, né? Então eu achei muito legal isso. E isso ajuda nós a saber, tipo assim, qual estratégia eu vou usar para lidar com essa realidade que o jovem está vivendo. Ele está vivendo a fase do tédio. O que eu faço para lidar com essa fase do tédio? Maravilhosa! Que é tudo que você leva para a mocidade. Outra coisa que nós recebemos como um pedido foi livros para estudar com os jovens, né? Então, nós temos os livros da obra básica, sempre vamos indicar. É importante saber como incluir nas obras básicas os estudos. Tem obras muito boas também, do André Luiz, do Emmanuel, que às vezes são de linguajar difícil para o jovem entender. Então, vocês vão ter que ser aquelas pessoas que vão, tipo, codificar, transformar ela de uma forma mais compreensível para o jovem. Forma legal, sem aquelas palavrinhas muito floreadas, sem ir muito Joana de Ângeles, porque às vezes ele vai falar, oi? Que palavra é essa? E às vezes a gente também não sabe explicar direito, porque contando o contexto é uma coisa, mas a gente não sabe falar o significado e a gente fica perdido na hora. Trazer para um exemplo, né? Sim. Isso acho que para quase toda obra espírita, até inclusive a obra básica, tem algumas traduções que são melhores, mas até para os públicos adultos, se for fazer palestra, tem que traduzir. Fiz um tudo no lar da casa do Divaldo, Joana de Ana, nós dois falamos, não dá. Porque nem nós estamos conseguindo. Mas assim, é claro que a gente vai colocando isso aos poucos, para estimular que eles tenham curiosidade de ler. Mas realmente, às vezes é um material difícil de se trabalhar dentro do jovem. Mas no meio espírita está crescendo o número de pessoas que trabalham com isso, que já estão com essa ideia. E nós trouxemos uma sugestão de livro, que será o que nós vamos seguir este ano, que é o livro do Leon Denis Fala aos Jovens. Aí vocês podem botar cara, mas Leon Denis também fala difícil. Mas eu não estou dizendo que a gente vai deixar de falar de André Luiz, vai deixar de falar de Emmanuel, vai deixar de falar de Joana, ou de Leon Denis ou de Kardec, pelo amor de Deus. Vamos falar deles, mas vamos buscar formas e recursos que a gente consiga aproximar mais do linguajar deles. E a pessoa, já deixa eu passar a palavra, e a pessoa que falou isso foi o Adeilson Salles, que trouxe a ideia de falar sobre o Leon Denis. Então, tipo assim, ele vai trazer partes do Leon Denis e ele vai deslanchar e falar um linguajar mais simples, mais divertido, mais trazendo assuntos polêmicos que o Leon Denis fala, mas de uma forma mais tranquila. E esse é o livro que nós vamos estudar este ano. Pode falar, né? Eu ia indicar também o Adeilson Salles, que assim, a linguagem dele É maravilhoso. perfeita. Lá no congresso eu fui Adeilson agradecer Salles. ele. Tem o livro dele também, eu também agradeci na Lá no congresso eu falei, cara, muito obrigada. Tem um livro dele que chama Game Over também. Ai, muito bom. É o que você É do A gente vai estudar ele esse ano, só que aí a gente foi lá e a gente conversou com ele pessoalmente, Ah, daí tá, ele dona. indicou pra gente e tal. Aí ele mesmo indicou esse livro. Bacana. Por isso que a gente trouxe ele, mas o Game Over estava na nossa lista. Não deu certo, mas assim, aí é a questão da metodologia, que é o Pensamento e Vida do Emmanuel, que é um livro pequeno, mas ele fala de detalhes que são extremamente interessantes para o jovem, né? Agora é a questão de como abordar, os capítulos são pequenininhos, mas você consegue pegar, por exemplo, histórias do André Luiz muito fantásticas para ilustrar aquilo ali, situações do dia a dia muito fantásticas para ilustrar, principalmente porque ele fala muito da questão de associação, pensamento, fé, né? Determinadas situações legais, e deu muito certo durante um ano de estudo da mocidade, que os meninos eles traziam outras dúvidas baseadas naquilo que eles iam vivenciando e discutindo. Eu posso uma pergunta? Claro. Sobre esse momento do estudo, como é que você costuma organizar no seu grupo? Por exemplo, tem a parte teórica do dia e depois o estudo, ou é tudo integrado? Assim, você pode trabalhar de diferentes formas, cada dia você pode fazer de um jeito. Mas eu costumo fazer, geralmente eu sempre coloco uma dinâmica, ou antes ou depois, depende de qual é o meu intuito, mas uma dinâmica que consiga incluir o teórico. Aí depois eu tenho um momento mais teórico. pré-estabelecido, Sim. por exemplo. Aí eu uso diferentes recursos, por exemplo, slide, ou tem dia que eu faço perguntas e respostas para a gente poder ir discutindo. Então é mais ferramentas assim.
Nada muito palestra, mas em alguns momentos tem uns estudos mais sérios, mais conversados, né? Mas isso eu devo falando, e se tiver alguém acrescentar. Mas eu falo assim, você acha que o ideal seria seguir o currículo, por exemplo? Um currículo sugerido? Você fala de tema? É. Ah, então. Vai falar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha realidade e a do Beto lá no Caminho da Luz, né? Nós deixamos os jovens escolher os temas. Por quê? Porque não é uma curiosidade minha e do Beto. É uma curiosidade deles. E é uma forma deles participarem da mocidade. Deles participarem das discussões, de participar, como é que fala? Das opiniões, né? Dos estudos e tudo mais. Então, a gente sempre no primeiro dia, a gente deixa eles trazerem as curiosidades deles. Eles falam assim, a gente queria saber, sei lá, sobre família. Aí eu falo assim, não, eu queria saber sobre planejamento, sabe, o reencarnatório. Então a gente sempre vai colocando esses pontos. E nós lá fazemos um tema a cada mês. É um tema por mês. Porque na nossa realidade, fazer um tema por semana não deu certo. Porque vocês têm uma sala de estudo? É um estudo coletivo, a cidade inteira. É, a mocidade inteira. Entendi. É que assim, pelo menos a dinâmica que a gente tem no Paulo de Tarso é uma dinâmica muito maior, porque a nossa mocidade a gente tem de 40 a 60 jovens por semana, sabe, que frequentam toda semana. Então a gente tem que ter 3 salas de estudo. Então a gente tem o nível 3, o nível 4 e o nível 4 Plus, que é para quem não vai virar trabalhador ainda, mas não quer sair da mocidade, que é a galera de mais 16. Aí fica 12, 13 anos, 14, 15, 16 para cima. Com os 12, 13 anos, a gente adota o currículo da Alta de Souza, que é aí que a gente trabalha com eles. Por exemplo, esse mês passado a gente deu o Jovem e os Vícios para eles. Aí pode ser o Jovem e os Vícios, o Jovem e a Família. Os de 14, 15 anos, você já dá uma liberdade a mais para eles terem, sabe? Para eles escolherem a aula, porque eles têm mais autonomia, eles sabem o que eles querem saber. Então a gente às vezes dá a oportunidade para eles escolherem, ou a gente traz temas que são bem atuais, eles gostam. O jovem era protagonista. Então o que acontecia? Nós tínhamos um estudo que a gente orientava, mas grande parte dos momentos era o jovem que não só escolhia o tema, como ele ia lá para dar a temática. O que a gente fazia? A gente se misturava no meio para dar o apoio, digamos, doutrinário. Então você fazia a situação ficar mais apimentada. Mas a gente criava jogo simulado, né? A gente criava situações diversas em que eles iriam fazer competições assustadoras com a doutrina no meio. Isso foi uma coisa que se perdeu lá, sabe? Tipo, durante esse tempo, e agora a gente está tentando trazer de volta. Porque o que muitos jovens que era da nossa época, quando a gente entrou, reclamavam e por isso saíram de lá, pararam de frequentar a mocidade, era por causa da rotina, sabe? A gente ia pra lá só estudar e não tinha um propósito. Tipo, eu vou fazer isso e não vou virar um trabalhador. A gente não tinha o estudo pra virar um trabalhador nem naquele momento pra colocar em prática. Quer dizer, a mocidade era a parte, mas você tinha que fazer todos os cursos. Essa ideia é a maior reclamação da gente lá, porque assim, na mocidade a gente aprende todo o nível básico do curso do sábado lá, que tem o curso do sábado também na casa. E aí, durante a gente ficou quantos anos lá? 4, que é a mocidade? 4 anos, que dura o curso da mocidade. E a gente aprendia tudo isso, mas aí na hora de tentar colocar em prática, a gente ia pro sábado e tinha que fazer tudo de novo. Eles não deixavam a gente pular direto para passe, para depois que a mediunidade. A gente tinha que fazer 2 anos de curso básico para depois fazer isso. Uma coisa que eu gostaria só de pontuar, que é um propósito desse grupo, mas eu acho que é algo mais pra frente. Primeiro nós temos que estar firmes nessa corrente da gente para conseguir passar para esse âmbito que é o âmbito de dirigentes. Nós precisamos estar nos próximos dirigentes. Aqui nós temos a dirigente da casa, né? Já é um passo importante na casa de vocês, mas nós precisamos ter essa comunicação realmente com os nossos dirigentes, conseguir esse espaço da juventude, conseguir essa confiança no trabalho que nós realizamos. Mas calma, isso é um passo de cada vez, acho que isso vai acontecendo. Só quis dizer que isso está no nosso foco. Isso faz parte dos nossos projetos para esse trabalho, tá bom? Então, sobre o passo de mediunidade que a gente está falando, a gente até pensou em colocar esse curso, né, de
de passe e mediunidade na mocidade, só que é uma coisa muito grande, né? Tipo, uma coisa que demanda muito de energia do ambiente, então, tipo assim, no horário da aula não dá pra gente colocar. Então, por isso é uma das coisas que, pelo menos, eu ainda quero alcançar de trazer isso pra mocidade, porque tem muito jovem lá que tem curiosidade, tem vontade, sabe, como que fala? De trabalhar com a mediunidade pra ajudar nesse quesito que ainda não tem oportunidade. Eu acho que, como a Débora colocou, as realidades são diferentes. E eu acho que a gente não conseguiu responder a pergunta de Kelly. Também. O que acontece? Eu era coordenador lá no Serapião Ribeiro, de Mocidade, Departamento de Juventude, muito tempo. E eu lembro que quando a gente começou lá, a gente começou do zero também. Para quem está começando, precisa de um programa assim, de tema, aulas, referências, que seja, que já deu certo. Que seja da fé, que seja da aliança espírita. Qual você vai escolher, isso não importa. Importa por quê? Porque o primeiro ano você precisa ter uma ideia, acostumar com a linguagem, porque a linguagem é diferente. Para quem não está acostumado, a diferença é gritante. E aí esses lugares vão dar subsídios. Eu acho importante, pelo menos no primeiro ano ter. Aí depois visitar essas mocidades que tem muitos anos, que tem um trabalho maior, mais encorpado, para poder ter essa maturidade de falar assim, gente, do que vocês querem falar? Porque senão pode ficar muito vago. E eu acho que com um programa, a gente tem feito mais ou menos essa busca, sabe? E é mais pra gente se sustentar mesmo. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre dirigentes. Uma coisa que a gente conseguiu esse ano no Santo Agostinho, a mocidade está muito distante da casa, sabe? Foi como assim, a mocidade fosse uma coisa à parte. Isso é muito comum. Isso é problema. E a gente, o Júnior é uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dele, mas ele é uma pessoa fechada, então as pessoas tinham muito medo do Júnior. Então, como eu tenho uma liberdade com ele, esse ano eu pedi para ele, eu gostaria que você participasse da nossa principal reunião. Gostaria que você me sugerisse algumas coisas, sabe? Eu ouvir também o dirigente. Porque o dirigente, ele também fica meio... A gente ignora o dirigente, né? Ele fica lá, a gente fica aqui e a gente não pode. É das duas partes. É das duas partes do dirigente. Não Nós também temos que dar uma postura. Quando eu chamei ele para nós, ele falou, Sara, há anos eu esperava isso. Há anos. Eu nunca tive a oportunidade de participar, porque a mocidade não queria acatar a minha sugestão. Aí eu pensei que ia ser uma coisa de 7 cabeças. Gente, ele fez coisas incríveis, foi Jana. Mas assim, as pessoas esperam só a oportunidade, né? Então, hoje ele vê a mocidade com os olhos dele, porque eu mostrei para que ele participasse assim, de vez em quando, para ver como que é o jovem. Porque é diferente quando você está ali escutando o jovem e quando você ouve falar do jovem. Então, melhorou muito bom. Só introduzindo rapidinho agora o livro e só para poder também te acalmar. Mas assim, a gente está tranquilo, a gente só está querendo mesmo. É só ir conhecer um pouquinho já, aproveitando a oportunidade, mas eu acho que a gente tem elementos, né? Eu acho que nesse sentido é muito bom e é mais para a gente ver o que dá certo, né? E eu acho que já deu certo, né? A gente tem boas referências, a FEB tem um apoio, a gente tem vocês, a gente tem a internet que nos ajuda muito, né? Então, e a nossa ideia aqui, assim, não é mesmo de ditar um modelo, um jeito de fazer, mas é a gente ter recursos. Então, eu só queria deixar que uma das nossas tarefas aqui é a gente conseguir construir um material que tenha livros de referência. Então, a gente está trazendo esse, mas há vários outros livros de referência. Então, a gente quer fazer essas referências. Referência de dinâmica, referência de como preparar um estudo, qual que vai ser o meu cronograma do ano. Então, assim, isso varia muito. Uma coisa que eu falei no primeiro encontro primeira coisa que você tem que identificar qual é o perfil do seu jovem, como o seu jovem gosta de ser trabalhado, porque há uma legislação incrível, então vai estar os jovens ideais, com um perfil muito similar para vocês também. Então, é isso, tá? Então a gente vai fazer esse material em conjunto, nós vamos ver quem quer trabalhar com o que pra gente construir, tá? Assim como o INAR e as outras coisas. Lembra só, por conta desse negócio, sem querer ser mas sendo histórico, a AME, até 1987, sempre teve essa ideia dos modelos de referência. Então a gente tinha, por exemplo, apostilas, em que eu pegava toda a apostila da AME para dar a evangelização, porque tinha histórias e aluninhas maravilhosas. O que levou o pessoal da AME a desistir disso? Psicólogos entraram na AME e começaram a falar assim, mas se você dá um modelo pronto,
as pessoas acham que aquilo ali é a única coisa que se pode construir e começa a criar uma situação quase que dogmática, né, espírita apostólica romana. Então, o pessoal acabou desistindo um pouco disso. Mas o que eu notei quando isso foi eliminado? As pessoas não tinham uma referência. As pessoas se perdiam. Então, por exemplo, se eu tenho uma apostila legal, que ela não é impositiva, mas ela é uma apostila de sugestões temáticas ao longo de uma construção, né, de olha, uma cidade 1, uma cidade 2, uma cidade 3, até tal idade. Esses temas são interessantes, até mesmo a gente discutindo com psiquiatras, psicólogos, né, mas essa ideia e assim as referências legais, você não tem algo hermético, mas você tem algo que pode ajudar todo mundo, quem está começando, quem já está no meio, quem já está, né, porque fica legal. Então, por exemplo, lá na cidade nós estamos seguindo o Evangelho. Significa que eu dou o mesmo capítulo toda semana? Nada. Né? Às vezes eu pego um trechinho do Evangelho e um tema assustador baseado naquele trechinho do Evangelho por conta de uns casos de André Luiz que a gente encontrou. Então eu vou falar, por exemplo, de a Gênesis. Né? E eu vou mostrar que tem um monte de espírito materializado por aí, em tudo quanto é lugar, e as meninas falam, como é que eu não sabia disso? Aí a gente começa a estudar espírito, começa a estudar um monte de coisas que ajudam o pessoal a entender como que isso é possível. Mas dentro de uma pequena discussão, mas por conta dessa referência. Bom, gente, só para a gente fazer uma introdução mais rápido, hoje nós não vamos estudar o capítulo em si, só falar um pouquinho do prefácio e da apresentação, nós vamos ler aos poucos. Hoje vai ser só uma apresentação mesmo. Aqui o prefácio foi escrito pelo André Trigueiro, é muito bonito o que ele escreve, mas eu vou ler só uma parte que eu acho que é muito importante para a gente, que fala o seguinte: uma das razões pelas quais o déficit de jovens nas instituições espíritas em boa parte do Brasil vem despertando tanta preocupação é a incapacidade de ouvir o que essa garotada tem para dizer e falar algo que faça sentido para elas. Em uma palavra, comunicação. Então ele vem dizendo que o Adeilson consegue trazer palavras que estimulem os jovens a entender. Aí aqui traz mais, que a juventude anda confusa nos dias atuais e necessita de referências que tragam identidade e uma marca revolucionária confiável. Jovens de todos os tempos podem se identificar plenamente com os grandes pensadores da história humana, que é o que a gente vem falando, né? Leon Denis é um desses casos, pois prega a rebeldia pela educação e a atitude de pensar. Oi, Tati! Oi, desculpa, tudo bem? Ele ensina o amor a Deus pelo pensamento, concebe o Criador pela razão. Eu achei isso muito bacana, porque o Leon Denis realmente é um personagem muito bom de ensinar. E só para poder fechar a apresentação aqui, eu quero mostrar um videozinho. Ele fala sobre educar. O educar é interessante a gente pensar aqui como pessoas que fomentam a discussão. E não que a gente vai chegar lá, abrir a cabecinha do jovem e colocar uma ideia pré-concebida. Na verdade, o nosso intuito aqui é nós sermos educadores como Leon Denis, que teve a intenção de incomodar, de tirar os acomodados do seu lugar comum. Né? Então nós estamos para provocar, para estimular o jovem a pesquisar, investir, questionar mesmo. Né? Aí ele encerra, né, dizendo que a vida, né, nos ensina Leon Denis, é um concerto divino, em que cada qual manuseia o próprio instrumento e compõe sua canção. Então nós vamos só ajudar os jovens a mexer com seus instrumentos e compor a sua própria canção. E aqui nós temos temas polêmicos, que é sobre drogas, sexo, família. Polêmico, mas a gente está muito tempo com a gente. Uma coisa que eu acho que é importante demais a gente começar a falar com o jovem, e foi uma sacada que a Priscila teve no ano passado. Por exemplo, todo mundo sabe quem que é o André Trigueiro aqui? Todo mundo conhece? Muitas das vezes o jovem não conhece. E a gente fala assim, foi o André Trigueiro que falou. E o jovem tipo, e eu conheço, né? Eu não conheço. Nunca vi. Aí ela começou a levar a imagem e falar quem que é a pessoa. Eu acho que é fundamental a gente começar a fazer isso. Porque se o jovem não conhece, ele não quer ouvir o que é que a pessoa... Pode ser quem for. O apóstolo Pedro. Se ele não sabe quem que é o apóstolo Pedro, ele não quer saber quem é. Isso é importante a gente acabar com essa distância. E a gente tem feito isso demais. Foi o Divaldo que falou. Foi o Haroldo que falou. Foi o Rossano que falou. Se o jovem não conhece, não vai adiantar. Um dia eu falei do Haroldo, né? Eu falei, porque o Haroldo, não sei, na maior tranquilidade. Por quê? Porque eu e o Beto já conhece, a gente tá, mas é fácil. Porque o Haroldo não sei o que, os meninos.
Nossa, ele é novo! Nossa, ele é jovem, achei que ele era velho. Pra mim já tinha até morrido. Nossa, achei que ele era até mentor espiritual, né? Eu falei, tá, beleza. Acho que quando a gente fala que ele já morreu, é mentor, que não sei o quê. E não, tipo, nossa, ele é jovem, ele é novo, né? Eu falei, tá, beleza, sempre acho, não assimila, né? A cabeça deles tem que ter uma referência também. Se a gente que já é mais velho precisa ter um jovem. O ano passado, quando a gente estava fazendo estudo do Evangelho, eu comecei a estudar a pessoa que dava mensagem, por exemplo, a dor. Aí você vê e fala, cara, você começa a ter outra noção daquela mensagem. Tem um outro ponto que eu acho muito legal. O William fez uma palestra dentro da Ciguara alguns meses atrás, não lembro quando foi, que ele chama Jovens, Cadê Vocês? É o tema da palestra. E eu não sei quem assistiu, mas quem não assistiu, assiste. É muito bacana pra gente. Eu falei pra Márcia, eu tô no pé dela, pra assistir essa palestra. E uma coisa legal que ele traz nesse estudo que ele fez é trazer para o universo jovem todas essas pessoas. Então ele cita como foi a juventude de cada um deles. E aí mostra que foi exatamente assim, o jovem procurando um ideal, querendo desafiar uma situação que ele não concordava, né, buscando aprender, ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que essa visão desses grandes pensadores, dessas grandes pessoas que são referências para nós, é mostrar que ele também tinha lá o seu propósito. Por exemplo, ele cita a história do Leon Denis, que eu achei fantástica, né? Eu não sei se vocês sabem que ele fala, não sei se alguém já leu essa história, deve ter algum livro, uma referência dele próprio falando que ele conseguiu lá o livro dos espíritos e escondia o livro. Vocês sabem dessa história? Que ele escondia o livro, né? Porque a mãe era muito rígida e não aceitava ele ler, e ele escondia o livro e ele lia escondido. Quando ele ia pro quarto, ele tinha um cofrezinho lá, um esconderijo, e ele lia. E aí, depois ele trancava de novo, saía e ia os compromissos dele. E aí ele foi se transformando, aquilo foi fazendo sentido para ele foi entendendo, né? Com 18 anos, isso, 17 para 18. Aí ele foi entendendo até o ponto dele querer se assumir para os pais, né? Para a mãe. Aí ele chega para a mãe e fala, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou com um livro, eu não lembro se ele comprou, se ele ganhou, eu estou com um livro e ele tem feito muito sentido para mim, e eu acredito, e eu queria te contar que agora eu sou espírita, e é assim, assim. Ela falou assim, fica tranquilo, porque quando você sai eu também leio esse livro. Eu pego escondidinho também. Eu conheço o seu esconderijo, e eu vejo o livro, eu leio, e eu também sou espírita agora. Facilita muitas coisas. Eu acho que essa questão de a gente buscar, aprender e facilitar para eles quem era, como foi. Né? Porque quando eu olho hoje uma foto antiga, amarela, do Bezerra, do Leon Denis, isso não faz sentido para mim. Parece fantasma, né? É distante. Então a gente precisa trazer o contexto, né? E aí citando, o Haroldo fala muito isso, o Arthur fala muito isso, de falar, gente, pesquisa, é uma palavra difícil, entende, traduz, facilita o linguajar, a linguagem, mas traz essa referência de qual era a situação ali. Acho que isso é muito bom. Eu acho legal quando a gente para para olhar para fora e a gente vê que não estamos sozinhos. Esse momento aqui já mostra que nós não estamos sozinhos. Aqui tem gente de diferentes bairros, né, de diferentes lugares. E quando a gente olha para fora de Uberlândia, a gente vê que tem mais coisas ainda. E a internet nos ajuda a nos conectar com esses jovens que tem o mesmo propósito que nós. E nada mais, nada menos, é falar de Jesus, é ensinar o amor, estudar o Espiritismo. Então agora eu vou fazer um merchan, Gente, essa camiseta, tá vendo? Allan Kardec. Maravilhosa. E as relíquias da vida após a morte. É muito criativo e isso é um trabalho que está tendo lá em São Paulo com o pessoal do Renova Camisetas. Que eles colocam frases e coisas assim de nossa atualidade. E a ideia é justamente isso. Por que não usarmos aquilo que nos atrai? Eu sou muito fã de Harry Potter e brincar com o Espiritismo. Cara, essa ideia é muito massa. E eles, além disso, eles têm outros canais. Renova Camisetas. Agora nós estamos suspensos 3 semanas porque nós inventamos um truque espírita. Jesus vai usar. Jesus vai Acho que usar. vale a pena pensar nisso. E, além disso, eles têm canais que são muito bons. Nós temos o canal do Coaching Espírita e tem o canal Espiritual, que é o do Júlio e da Ana. E o canal IE. Canal IE? Depois a gente... Esse eu não conheço, quero conhecer. E tem Meninas Espíritas também, que é um canal muito bom. Cientistas da Reflexão.
Ótimo. Na Ela verdade, É coisa legal. o Espírito é o pessoal que acabou fundando o canal Meninas Espíritas, que é a Carol, o Júlio Senna e a Ana Talavera. Aí a Ana tem um canal à parte também e ele tem um canal à parte, mas é tudo no mesmo caso. E tem um Amigos da Luz também. Amigos da Luz é muito bom também. Então hoje eu trouxe para vocês nosso querido Júlio. Ele é um cara muito bacana, tanto nos vídeos que pessoalmente é a mesma coisa, gente. É uma pessoa joia demais. E ele responde vocês, ele troca ideia com a gente. E ele trouxe um questionamento que eu achei bacana para a gente pensar no nosso começo deste ano. Será que a juventude espírita sumiu? Vamos ouvir o que o Júlio tem para nos dizer. Sumiu a juventude espírita? Você tem algum jovem no centro espírita hoje? Será que a juventude espírita sumiu? Mas antes de você me dizer se a juventude espírita sumiu ou não, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho para que você receba esses vídeos sempre que eles saírem aqui no canal. Muita gente faz esse questionamento. Será que a juventude espírita sumiu? Eu não planei esse jovem em lugar nenhum. Cadê a juventude espírita que não está aqui? Ah, pelo amor de Deus. Mas para você que acha que a juventude espírita sumiu, eu tenho uma coisa para te dizer. Os jovens espíritas estão por aí, sim. Eles estão na internet, eles estão nas redes sociais, nas páginas espíritas, mas não só isso. Eles também estão dentro dos centros, os trabalhos de evangelização, de mocidade, nos eventos e em todos os outros lugares onde as portas são abertas para os jovens. Agora, você quer saber a importância do jovem? Se liga nesse trecho de uma palestra do Rossandro. Se a gente observar um dos motivos, não o motivo, mas um dos motivos que fez com que o movimento espírita francês não perseverasse, é porque não tinha juventude espírita. Quando os criadores do movimento espírita, até que todos eles se desencarnaram, não tinha juventude espírita para substituir. Tá vendo? Tá vendo? Depois não vai falar que eu não te avisei. Ou se a gente não quiser que o mesmo que aconteceu lá na França aconteça aqui no Brasil também, vamos começar a repensar esse negócio, vamos abrir as portas para a galera trabalhar, para a galera se engajar, para poder mostrar essa força jovem que a gente tem dentro de nós, mesmo aqueles jovens que têm os cabelinhos brancos já, né? Não tem problema. Aqui, ó. Geração jovem. Vamos dar essa oportunidade para que os jovens estejam presentes na doutrina espírita. Assim como nós, do Geração Jovem, que até estou com a camiseta hoje, tivemos algumas oportunidades, estamos conquistando cada vez mais lá no centro que a gente tem o nosso trabalho de mocidade. A gente começa a fazer um centro toca, depois apresenta um evento, depois ajuda a organizar outro, é a festa de final de ano, e cada vez mais o centro vai vendo que nós podemos sim contribuir para o trabalho do centro e para o trabalho da doutrina espírita. E é claro que todo esse trabalho que a juventude faz, ele deve vir junto com o respeito que nós temos aos antepassados, sim, ao passado do centro, a história, quem criou, quem fundou, quem hoje está na direção desse centro, na presidência. O respeito é importantíssimo. Nós trazemos novas ideias, nós trazemos a tecnologia, por exemplo, a gente traz as facilidades das redes sociais e essa energia também que a gente tem de buscar esses novos conhecimentos, de agregar isso na doutrina, de trazer pautas, de trazer temas que muitas vezes o dirigente é polêmico, que muitas vezes o dirigente não quer tocar, mas a gente quer tocar, porque a gente está atingindo com esses temas e nossos amigos também é a homossexualidade, a transexualidade, a questão dos animais, gênero, drogas, suicídio, aborto, tudo isso. A gente vai atrás disso para procurar respostas. E aí o Rossandro ele dá uma ideia que eu achei simplesmente espetacular, mas eu vou deixar ele compartilhar com você. Então nós precisamos, como movimento espírita, seriamente repensar as atividades para a juventude. O jovem precisa ser empoderado, precisa receber espaço para agir, porque se ele não receber, ele vai embora. Como é que ele vai vir num centro em que ele já não é mais criança, não vai mais fazer organização e não tem um trabalho voltado para ele? Por que não ter uma reunião pública só para a juventude? Feita toda pela juventude. Vai ter um dirigente da reunião vai ser um jovem, um expositor vai ser um jovem, quem vai fazer a pressa vai ser um jovem, um vez no mês. Sabe o que acontece quando você faz isso? Esse jovem atrai os colegas de outras religiões para vir falar. Eu já vi isso
centros começarem a abrir as portas para que o jovem possa ir lá falar, que ele possa compartilhar um pouco do que ele tem estudado, dos seus anseios, das suas dúvidas e também das suas soluções, das respostas que ele encontrou, com certeza esse jovem vai se sentir mais inserido no movimento espírita. Então fica aqui a dica para você, o jovem espírita não está sumido, ele está por aí. Ele só precisa que você tenha abertura para que ele mostre o trabalho, a energia que ele tem para compartilhar. E você acha que o jovem espírita está sumido? Não está? Então me fala aqui no comentário, o que você acha sobre isso? Eu vou ficar por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. E aí, o que vocês acham sobre isso? Um pouco depressivo por causa que eu lembro da minha realidade. Uma das casas lá tá bem difícil por causa da direção e tal. Assim, até, tipo assim, a gente já chegou, eu não sei se foi inspirado nesse vídeo, mas chegar, tipo, dar espaço para a mocidade, o jovem poder falar e tal. E assim, nossa senhora. Mas é interessante porque ele falou também, né? Porque ele fala da gente se empoderar, mas ele também fala do respeito ao que passou, né? O histórico que tem, a história. E nós estamos aqui para fazer esse intermédio mesmo, né? A gente, como é que fala? Apaziguador? Então, a gente vai ter os jovens doidos aqui fervilhando de ideia de coisa, os mais velhos aqui freando, e a gente tentando dizer, não, sai daqui, sai de um pouquinho de cá, vamos só um dia no mês pra gente dar uma palestra, né? E é essa coragem que a gente vai ter que ter, esse ânimo, essa força, porque eu entendo que somos a frente de guerra, né? Então a gente vai levar a pancada dos dirigentes e vai levar a pancada dos adolescentes. Mas é isso mesmo, a gente precisa de pessoas assim para poder intermediar e a gente conquistando esse espaço aos poucos. Quando ele fala ali sobre os jovens, a gente colocar eles junto com os trabalhos da casa, vou dar um exemplo da minha realidade, do Beto lá no centro. É um pouco assim de privilégio? Porque eu sou filha e neta de dirigente e sobrinha de dirigente. Dona da coisa toda. Porque o centro foi fundado pela minha avó, meu avô, tudo mais. Minha filha, meu castigo era ir pra centro, amor, não dava. Aí, então, assim, minha mãe é dirigente da casa, minha avó minhas tias são. Então, assim, é um pouquinho de privilégio. Então, eu já consegui colocar os jovens em muitas coisas já. Ajudar nos eventos da casa, nossa, eles ajudam muito, né? Ajudam bastante. Esse ano a gente colocou eles mais, pediu, né, uma proposta para eles já fazerem mais uma campanha do quilo, porque eu já não estava indo jovem mais, porque jovem tem que ficar andando na rua, não gosta, né? Então, assim, e é toda a última quinta do mês, que nossa mocidade é na quinta, que a gente já tentou outros dias e nunca deu certo. Então a gente coloca a quinta, que é junto com a reunião pública. As nossas reuniões, só que são salas diferentes, a gente fica lá para baixo e a reunião lá para cima, ninguém interfere uma outra. E a gente já conseguiu dos jovens irem no salão, na última quinta do mês, a gente fala que é um jornalzinho, a gente faz um jornalzinho e a gente fala do que nós estamos falando na mocidade. Por exemplo, se o tema é obsessão, alguma coisa, homossexualidade, alguma coisa assim, a gente faz um jornalzinho com um resumo do que a gente falou no mês, que o nosso tema é por mês, e a gente vai lá no salão, na última quinta, a gente tem uns 15 minutinhos ali antes do passe, e a gente expõe o que a gente está estudando lá. É uma forma dos jovens já irem se acostumando a vir para o salão, porque para eles, nossa, ir para o salão, falar lá na frente é um absurdo para eles, né? Uns não gostam. E é uma forma do pessoal da casa que fica lá no salão, os dirigentes, verem que eles estão estudando, verem que eles estão trabalhando, verem que eles estão interessados, né? Que eles existem. Então, assim, por isso que eu falo porque tem muito centro que não tem essa abertura, né? Por isso que eu falo que nesse ponto a gente tem um pouquinho desse privilégio, porque eu tenho uma avó, a mãe, tias, então a comunicação se torna mais fácil. Mas a gente pode trazer eles para perto da gente, a gente pode tornar amigos deles. Talvez uma coisa que foi feita ano passado chama Virada Espiritual e é de Aliança Espírita Evangélica, que é do Edgar Mon.
E a gente vai começar a falar não para a gente parar com esses preconceitos. Quando for febre é febre, quando é ano é ano. Então a gente vai parar de cortar. A primeira coisa que a gente tem que cortar é esse preconceito. E eles inventaram o negócio da aliança, da virada espiritual. E aí eu tinha visto, achei uma boa ideia, ela falou, vamos fazer. E fez a virada espiritual, chamou o grupo Girassol, chamou o palestrante Ludmila, que não é palestrante, mas é jovem. E chamou os jovens daqui, chamou o pessoal do circo, chamou gente que não é espírita. Vocês que ajudou, e todo mundo adorou. E aí eu acho que esse tipo de evento, talvez a Mocidade da Casa, ela pode organizar e chamar de um outro nome. Vamos fazer tal coisa? E convidar o jovem para fazer palestra, seminário sobre tal coisa, num outro dia que não seja reunião pública. Esse tipo de coisa vai fazer o jovem buscar mais e se sentir pertencente. O dirigente vai passar. O dirigente vai participar, igual a avó dela chorou, as tias chorou, os médiums que não concordam de jeito nenhum chorou. E aí quando vai falar assim, nossa, tem muito jovem, gente boa na cidade. Por quê? Porque não sai a maioria desses dirigentes mais difíceis não sai do centro. Ele só vê aquela realidade. Quando ele vê outras realidades, fala, então a gente pode dar um pouquinho mais. Esse tipo de evento acho que é importante começar a ter dentro da sua própria casa. E aí está aqui a gente para tentar ajudar. Um dia um grupo que canta não pode, chama o outro, porque existe outro. Chama o outro, chama o outro, chama o outro. E aí a gente vai inteirando. Eu acho que esse tipo de evento precisa acontecer urgente. Mais bonito, cada um no seu modelo, no molde que a casa acha que é bacana, na forma de pensamento que a casa acha bacana. Mas não concordo com tal filosofia. Não é o momento de concordar, é o momento de ir lá e auxiliar. E eu acho que está faltando isso, porque aí o jovem vai se sentir pertencente. Esse ano tem, eu vou chamar todo mundo de novo. Não foi de propósito, não foi mercado. Eu fui ano passado na Come, sei lá. Tudo começa com E ele deu um depoimento, ele falou sobre a homossexualidade e a dificuldade que ele teve como dirigente de uma cidade quando ele começou. E que as pessoas, elas só vão te ver quando você começa a trabalhar. Vai, dá uma oportunidade, não vou te dar oportunidade. Vai fazendo, sabe? Esteja ali. Você quer, vai para a palestra pública, começa a trabalhar. E aí as pessoas vão começando a te ver, leva o jovem, né? Hoje a gente já está com bastante jovem na cidade. E aí as pessoas começam a ver e desistir. Né? E começam a respeitar a gente. Porque eu sempre estou ali, eu sempre estou participando, o jovem está sempre ali. Então eles começam a ver que as pessoas são capazes. Você é jovem que tem responsabilidade, né? Não é uma coisa de ser associada da outra. Porque chegar e falar, não, deixa eu trazer o jovem para falar, eles ficam com medo. Mas mostra que o jovem é um jovem consciente, normal. Empoderado. Eu queria falar uma coisa, porque assim, isso é até uma preocupação pessoal. As casas que já têm jovens hoje é uma coisa, uma realidade. Mas quando você pensa na sociedade que hoje a gente vive e que a gente olha muito para os pais, a gente vê que, inclusive, tem uma palestra do Adeilson que ele fala exatamente isso, que hoje os pais é muito de selfie, né? Tipo assim, eu sou pai só para tirar uma foto, meu amor da minha vida, mas na hora de, né, dar uma educação religiosa para o filho, ninguém quer. Né? Tem tempo para tudo, menos para colocar Deus na vida da criança, né? E a minha preocupação hoje é nesse sentido, por exemplo, nós estamos começando uma atividade e que a gente não tem nem a criança, sabe? Então como que a gente vai ter os jovens e nem a criança a gente tem? Sabe? Porque o pai de hoje ele não está conseguindo enxergar a importância disso na vida da criança. Eu gosto muito de ver como as coisas vão sendo puxadas, né? A gente fala um pouquinho que de repente já saiu para assunto ali. Esse é outro assunto importante para nós, os pais na vida dos jovens. Porque é um ciclo, né? Um precisa do outro. Então, o primordial aí começa na família mesmo. Mas às vezes um jovem vai sozinho. A Cris trouxe esse espaço, a namorada, os meninos vão escondidos. Porque os pais não querem. No nosso também. Eles vão escondidos porque eles querem estar lá. Então, nós precisamos dessa corrente para o jovem. Essa corrente inclui os coordenadores, os dirigentes, a família. Né? Então, é um assunto importante mesmo. E eu não sei se eu sou ambiciosa, mas eu sinto que é esse o caminho, com todo mundo envolvido. Família, dirigentes, coordenadores e o jovem. Você está falando de idade? Nesse caso aí, quem que mais é? Criança ou pai? A criança está instruído para depois transformar o pai. Vai transformar, justamente. Muito provável. Tá.
vezes é o pessoal que quer ir para uma cidade, mas o pai tem que levar, se não pode levar, não pode Jonas, não pode Uber, porque é super protetor, é paranoico. Aí o pai não pode levar, ele nunca pode ir, o moleque quer e ele começa a se frustrar. Eu e o Betinho foi levando na casa porque a pessoa queria muito. Eu acho que também é uma das coisas que diminuiu, porque antigamente, esses dias atrás, quando eu era jovem, eu pegava bicicleta e ia de bicicleta, eu ia de ônibus e não tinha problema. E hoje os pais quase não gostam de deixar de jeito nenhum e também não levam. Então é uma das coisas que fez o esvaziamento, é um fator. Não é só no Juventude Espírita não, até por exemplo, rolês e outros grupos de jovens sofrem, isso é uma questão geracional. Você falou sobre as campanhas que vocês fazem, que é uma das coisas que a gente não conseguiu mudar lá no nosso centro ainda. E eu ainda acho muito metódico, sabe? Todo semestre é a mesma coisa. Como vocês fazem isso lá? Porque você falou da campanha do quilo, que os jovens vão gostar. Como vocês adaptaram a questão das campanhas? A gente, na verdade, fez uma proposta e não impôs. Não é regra. Porque quando a gente impõe uma regra, já fala, pronto, aí eu já não vou. A gente colocou eles, por exemplo, tem a sopa, né, que a gente faz no sábado de manhã, mas fica verdura na sexta. Tem alguns jovens que preferem picar verdura na sexta. Então eles vão picar verdura, eles vão e picam verdura na sexta. Vão 3, 4. Fora do horário da mocidade. Fora do horário da mocidade, por conta deles. E tem lá um programa de sopa e eles procuram. Quem que é a equipe? Eu vou vir amanhã, 2 horas da tarde, eu venho. E eles vão. Que jovem não. Vocês não podem falar, mas é bom cada um de vocês tem uma atividade. A gente colocou quais atividades da casa. Tem a campanha, tem a sopa, tem que lavar o banheiro, tem que varrer a casa, tem que... Sabe, a gente colocou todas as atividades da casa e falou, qual a atividade que você se encaixa melhor, você vai. Eu não vou impor uma mocidade inteira para ir na campanha do quilo, sendo que ele vai emburrado, vai acordar sábado de manhã emburrado, mas vai bater na casa de chegar com uma energia negativa na casa da pessoa. Então, é só a campanha do quilo? De campanha é só do quilo? De campanha a gente tem a campanha do quilo, né? Porque lá tem a campanha do Souza, tem a campanha do livro, né? Só que a gente não impôs a mocidade inteira ir para essa campanha. A gente colocou para eles escolherem as atividades do centro que eles preferem se encaixar. Assim, porque as atividades elas são fora do encontro da mocidade. São fora do encontro da mocidade. Tem mocidades que a atividade dentro. Por exemplo, os meninos participavam de uma casa que era assim, parte do tempo do encontro era para a campanha. Tanto para a coleta como para a entrega às famílias, que era a vivência também com as famílias, não só deixar, mas entender, conhecer, saber quem é a pessoa, para quem eu estou fazendo esse trabalho, né? Então, só que lá no nosso a gente não tem essa parte de ser junto do horário da mocidade, é um trabalho à parte. Mas mesmo assim, eles vão nesse trabalho à parte. Eles vão ajudar a fazer a faxina no centro, que é na semana. Alguns vão na campanha, alguns vão na equipe de sopa na sexta, picar verdura, vai no sábado de manhã para distribuir. Então a gente conseguiu colocar dessa forma. Na Governador do Marela Baixa foi um centro que não tinha muitas atividades. A gente tentou implantar sopa, mas a sopa foi rejeitada, os motivos na época lá e tal. Então o que eu fazia? Então não tinha tantas opções de trabalhos para os jovens, né? Tinha a campanha do quilo, né? Então a gente fazia a campanha do quilo, a entrega da sexta. Então a gente propunha uma vez no mês fazer o trabalho. Então uma vez no mês a gente ia para a campanha do quilo, aí era o horário era assim, era o sábado inteiro, a gente começava de manhã e à tarde teria o estudo, então continuava com uma atividade. Ou então a gente fazia visita em outros centros. Foi assim que eu consegui livrar eles com Missão e Luz, com um trabalho de morador de rua. E foi uma experiência assim, excepcional para eles. E eu levei eles em outros centros que tinham outros tipos de trabalho. Mas era esse combinado que a gente tinha. Uma vez por mês a gente faria uma atividade prática diferente. Se fosse na nossa casa espírita ou não, sabe? A gente não precisa ter uma coisa grandiosa. Ele lá, pôr os copinhos pro passe, pra água fluida, pra ele já tá se sentindo da casa. Ele já se acha um trabalhador da casa. Sabe? Tem só um detalhezinho na sua pergunta, que eu acho que eu peguei um negocinho da pergunta, como que conseguiu fazer? A grande verdade é que o jovem geralmente tem uma tendência de escolher um trabalho onde os coordenadores estão.
A tendência é grande. Se o coordenador ajuda na sopa, ele vai na sopa. Se o coordenador vai na campanha do filho, ele vai na campanha do filho. Raramente ele vai não com o coordenador não tá. Por quê? Porque até aquele instante é uma referência. A não ser que o pai e a mãe sejam trabalhador e estejam em algum trabalho, o que é raro. Então é raro acontecer. Então o bacana é conseguir, tipo, eu quero colocar um trabalho, seja dos copinhos, mas que você está ali perto, ali próximo. Mas tipo, você vai lá e faz tal coisa e sai. E isso é que é o desafiador. Ainda mais quando a gente vai pegando uma certa idade, a gente acaba pegando em tudo quanto é trabalho. Né? Você torna médico, você faz passo, você dá palestra, você dá estudo, você não sei o quê. E de repente, às vezes, naquele momento da reunião, você não consegue estar com o jovem. Por isso, uma coisa que o pessoal da Aliança Espírita Evangélica pede, que eu achei fantástico, seria uma realidade bonita, seriam 4 coordenadores por mocidade. Justamente por causa disso. Porque 2 podem trabalhar, 2 no dia da paz, numa semana, na outra semana 2 da paz. Porque geralmente ele é o trabalhador da casa também. Eu sei que assim, às vezes é uma utopia muito grande, mas acho que foi outra coisa que contribuiu para a evasão da mocidade. Porque o evangelizador, o coordenador, na hora da reunião ele não está ali. Ele está dando essa espaço, está dando palestra, ele não está próximo. E não tem alguém próximo que faça essa conexão com o mais velho, com esse mais rígido. E a gente precisa disso. O que eu sinto com relação às campanhas é desinteresse, sabe? Porque vai ficando chato aquilo. Toda semana ele faz a mesma coisa, toda semana. Porque antes a gente estava com... Quando eu entrei, a gente fazia rodízio, sabe? Das campanhas. Por exemplo, a cada 2 semanas a gente mudava de qual campanha a gente estava. Mas hoje não está sendo assim. Tipo, cada curso, cada nível tem a sua campanha. E isso fica chato, sabe? A pessoa ficar lá 5 meses fazendo a mesma coisa, toda semana. E aí a gente está com essa proposta de mudar, de voltar a fazer esse rodízio. Só que aí, quando você falou disso, eu pensei, tipo, de outras formas, sabe? De atingir a sociedade sem ser por meio dessas campanhas que a gente já faz. A gente planeja fazer essa atividade mensal em asilos, em orfanatos, fazer essas coisas. Mas é nessa questão do horário da campanha que me preocupa, sabe? Porque eles nunca estão sintonizados. Nunca. Tá no celular ou fica conversando no meio da rua. E isso eu acho que a campanha é um dos nossos maiores desafios no centro, porque fazer um grupo de 40 jovens, mesmo que divididos, se comportar na rua como uma pessoa que está representando o centro espírita é muito difícil. E a gente ainda manter a paciência. Eu ia falar de um centro espírita lá em Uberaba, que tem até 100 anos já. E a mocidade espírita hoje ela é baseada, tipo assim, em volta de atividades sociais, né? Ela é o principal carro-chefe da mocidade. Eu acho muito interessante. Depois eu posso até falar mais da experiência deles lá, apesar de eu nunca ter conseguido participar das atividades. Mas uma coisa que eu ia falar é, talvez, uma coisa que eu aprendi, o pessoal vai mais pela companhia do que pela atividade, às vezes. Então, a maioria dos trabalhos você vai porque seus amigos estão indo e você vai ter interação social. Então, fazer com que essa interação social valha a pena, não importa o quão repetitivo seja, porque a maioria, quase todas as campanhas, quase todas as atividades que são contínuas assim, vão ser repetitivas de certa forma. Mas, se eles estão juntos com um grupo de afinidade, com os amigos ali, com a galera que eles vão se ver, aquilo não importa, porque eles vão estar se divertindo, eles vão estar se interagindo e tal. E se você conseguir propiciar isso, qualquer atividade, por mais chato que der, se eles tivessem espaço para eles poderem trocar, conversar, brincar e tal, né, mesmo que não todos os momentos, né, porque obviamente você tem mas assim, eles terem essa interação. E é uma das coisas, por exemplo, quando a gente vai chamar a pizza para fazer a pizza lá, a gente fala, olha, um monte de gente da cidade vem, ajuda, a gente conversa, super legal, sabe? Falando, justamente tentando chamar nesse aspecto, que não é todo momento, mas aí tem gente ficando na mesa, o pessoal às vezes vai conversando. Então, assim, são coisas que eu acho que ajudam muito mais, a companhia vai ajudar muito mais do que a tarefa. Se você conseguir fazer. Agora, se eles não se integram, se eles não estão integrados, eles não, tipo assim, tá nem pro outro, aí vai se dificultar. Você deixa eu mover por desafios. O problema maior que vocês têm lá é que existe uma obrigatoriedade. O jovem gosta de ser obrigado a fazer, se é obrigado a estudar, tem que estar na escola a semana inteira e tal, se ainda ser obrigado a fazer campanha, é meio que complicado.
Mas se você coloca determinados desafios para eles, olha, dentro da campanha, nós podíamos nos conhecer melhor, vocês têm desafio de conhecer seu parceiro, de entender o que está acontecendo na casa, mostrar espiritualmente o que acontece na casa, mas desafio de perceber quem vem e conta situações diferentes. Estou falando porque, por exemplo, no coral Paulo de Tarso, nós começamos lá e ninguém sabia cantar. O que eu tive a percepção? A espiritualidade está do lado desses meninos, vão fazer um coral mediúnico. Então o coral começou no Paulo de Tarso com o propósito de vocês aprenderem a sentir espírito. E teve 50 componentes por conta disso. O desafio da mocidade. Vocês vão ter que fazer uma aula que seja tão empolgante quanto as outras que vocês estão vendo. Vocês vão ter que fazer uma campanha em que, de repente, vocês consigam contar experiências para os seus colegas que mudaram. Os meninos que eu estou lá na mocidade, nenhum deles, quando eu comecei, eles gostavam de ir para a mocidade. Eles estavam lá, tudo obrigado. Tudo obrigado. Por que eles estavam obrigados? Filhos de frequentadores da casa, filho de irmã, filho de cunhado, filho de outras pessoas ali, dos meus amigos. Por que você está aqui? Muito obrigado. Por que está aqui? Muito obrigado. Então, um dos momentos em que eles mais se despertaram foi o dia que a Débora acompanhou, e a gente acompanhou a Débora lá no Celebridade, em que nenhum dos pais quase estavam lá, né, só 2 que apareceram, mas eles se viram com aquele tanto de jovem, e olha como eles são dois, tem um trabalho morador de rua toda semana. Mas não, eles tiveram que ir para longe, para estarem num ambiente que era fora daquele controle, para eles se despertarem. O que eles me pediram esse ano? A gente queria ir mais em trabalhos como Celebridade. A gente queria conhecer mais trabalhos como Celebridade. Ou a gente ir no Celebridade pelo menos uma vez a cada 15 dias. Tal. Eu falei assim, que é isso, gente? Tranquilo, tem que ir lá. Né? E tem exatamente. Então, assim, são os momentos em que a gente vê que o que o jovem quer, tá? Por que eu estou aqui? Como estando no centro espírita, eu posso me motivar a ter algo que realmente me interessa aqui dentro. E aí essa função é nossa. Nós estamos aqui começando a descobrir o que desperta esses meninos. O que faz eles se interessarem pelo lado espiritual? O que faz eles se interessarem para entender que na doutrina dos espíritos, os espíritos estão ali. E não são só eles, não é só um mundo virtual, né? Mas existe um outro mundo muito mais interessante para eles se descobrir. Que muitas vezes que eles estão surtados é por conta deles não entenderem que desequilíbrio mediúnico está fazendo eles a se afastarem, inclusive da convivência com os pais. Eles precisam ter esse despertar. E esse despertar é desafios. Nós temos as nossas crianças lá do Morumbi, que a Débora conhece. E uma das coisas que eu falei com a Jaqueline, é a gente trabalhar o jovem que vai vir aqui para nos ajudar lá na comunidade com o jovem que está lá no Morumbi. Para que ele possa ir e estar lá. Então, pois é, porque nós estamos numa evangelização lá, num espaço emprestado, numa área emprestada, onde a gente senta no chão para fazer evangelização. A Débora conhece, nós não temos mesa, nós não temos cadeira, nós não temos espaço, nós temos uma área emprestada, o dia que tem chuva, maior dificuldade para poder fazer evangelização, porque às vezes não consegue fazer por conta de chuva, porque a área não é toda coberta. Isso é no Morumbi? No Morumbi. E nós começamos lá com umas 5 crianças, nós terminamos o ano passado com 28 crianças. 28 crianças. Aí a gente faz tudo isso. Nós comemoramos aniversário, a gente leva comida, a gente leva chocolate, sabe? Então, de 4 em 4 meses nós comemoramos o aniversário de todo mundo. Leva bolo, leva refrigerante, leva salgado, leva cachorro, tudo que eles gostam de comer. Né? A gente leva para eles, nós fazemos o Natal deles, nós fazemos o Dia das Crianças lá no Morumbi, nós fazemos lá, a gente já chegou a fazer o Dia das Crianças lá para umas mais ou menos 280, 300 crianças, nós já chegamos a fazer na comunidade todo ano, graças a Deus a gente tem conseguido fazer esse trabalho. E um dos objetivos é levar esse jovem que vai chegar na nossa casa para interagir conosco, para trabalhar com esse jovem, para ver outro tipo de realidade, para ver esse tipo de realidade que tem lá. Pessoal, nós estamos chegando no fim do nosso encontro de hoje. Por favor, faz o vídeo falha no canal. A gente quer agradecer imensamente mesmo a presença de vocês. E eu espero que isso aqui seja apenas o começo de muitos encontros, porque temos muita coisa para fazer. Eu acho que pela conversa que a gente teve aqui mais uma vez, porque não é a primeira vez que a gente veio, hoje tem pessoas novas no meio de nós,
quanta coisa nós temos para fomentar, quanta coisa a gente tem para pegar assim, ó, os novelos na cabeça, organizar, deixar ela bem circular, bem harmônica e isso poder estender para mais pessoas, mais grupos, para mais cidades. Então, eu quero combinar com vocês nosso próximo encontro. Nós combinamos que seriam todos os segundos sábados, nesse horário, das 9 às 11. Então, o segundo sábado será dia 14 de março. Então, já anota na agenda de vocês, já fecha aí pra gente para nos encontrar. Que dia que é? 14 de março. Das 9 às 11 o nosso encontro, né? E temos já algumas tarefas. Primeira coisa que eu quero que vocês vão pensando: qual o nome para essa corrente? Qual é o nome desse encontro, desse grupo? Tragam ideias, sugestões, vamos pensar e a gente nomear. Segunda coisa: quem dará uma atividade para nós semana que vem? Semana que vem não, no mês que vem. Só para assim, quando vocês estão pensando, só para eu poder falar, nós tínhamos pensado em algo nesse contexto, pelo menos como a gente fez hoje. A gente vai ter abertura com alguma atividade de quebra-gelo, de interação, apresentação de alguma dinâmica, e pode ser uma dinâmica mesmo, não só musical, a gente fez hoje, mas uma atividade que a gente possa fazer que dê ideias para vocês. Isso, manual, jogo, alguma coisa assim nesse sentido. Vamos ter uma leitura do nosso livro, que nós escolhemos para poder abrir a nossa mente, a gente começar a falar sobre a linguagem do jovem, um capítulo por encontro. Discutir sobre nossas dificuldades, como está sendo, qual é o testemunho de vocês, as evoluções, o que está precisando de ajuda, oh, please help, que eu preciso de socorro, preciso pôr música na minha cidade, quero pôr teatro, está precisando, sei lá, de estudo mais aprofundado, minha cidade está muito vazia de estudo, precisa aprofundar mais, enfim. A ideia é essa, e a ideia é que vocês tragam algo. Então eu gostaria de saber quem quer se sentir à vontade para fazer qualquer coisa que queira trazer para nós no próximo encontro. Ô Débora, lá assim, em São Paulo, lá no Morada, a gente ainda não tem uma cidade montada, porque a gente está faltando tios até da evangelização, né? Então, mas aí eu vou ficar junto com vocês para de repente implantar lá. Eu quero te fazer um convite. Nós temos um grupo de apoio em uma casa da Morada Nova e a gente está começando um trabalho lá com os jovens. E a gente está precisando de aplicação de campanhas para eles poderem ir lá nos auxiliar. É no primeiro e terceiro sábado. Tá. Então, só para completar. Desculpa pelo horário, mas hoje, quando eu vi a mensagem da Débora, eu me organizei sem correr. Então, desculpa o atraso. Eu prometo chegar no horário na próxima. A mensagem foi muito em cima da hora também. Não tem problema não. Eu tô lá no Morada Nova, já tem 7 anos e meio. A gente tem a mesma situação que você, debaixo da árvore, na lona. Graças a Deus, dia de domingo de Morada Nova não chove. E se chove a partir das 11 horas. Então, eu seguro a nuvem. A gente fica olhando assim e a gente fala, hoje eu já saí de casa e não vai chover 11 horas. Exatamente. A gente tem, hoje o nosso trabalho, graças a Deus, foi crescendo. Então a gente vai quinzenalmente aos domingos. Por conta de feriados, a gente adaptou um calendário que eu vou disponibilizar para vocês. Sintam-se convidados para conhecer o nosso trabalho. Então a gente começa de manhã com o cadastro, o passe, que foi uma conquista nossa também, porque o bairro é muito evangélico e hoje todos o nosso passe. é evangélico. E assim, eles gostam, inclusive, mas é trabalho de formiguinha. Depois a gente tem um café da manhã, que graças a Deus a gente começou servindo um copinho de leite. Hoje a gente tem uma mesa farta e muito gostosa de doações. Depois a gente tem os momentos da evangelização, da palestra com os adultos, do trabalho de um grupo que pediram para estudar sobre o espiritismo, então tem uma pessoa conduzindo o estudo espírita. O trabalho com as gestantes, que às vezes quando não tem evangelização, aí eu junto com as crianças, não é legal, mas é o que tem. Depois a gente tem a distribuição da sopa, de uma sacolinha de verduras, que é doação do SEASA, e quando tem mantimentos, que a gente doa também independente da data. E acontece a cada 15 dias, esse ano que o calendário deu uma bagunçada, mas a gente já fez o calendário do ano todo. E aí lá a gente tem muito jovem, que está na evangelização, que a gente fala que é de 12 para cima, então a gente, todos que estão de 12 para cima vão. E assim, é muito carente de trabalhador, então vocês se sintam bem-vindos. Todo lugar que eu estou, eu sempre falo, né? Vai lá,
Então é isso, e assim, eu fico muito feliz de ver crianças que as pessoas às vezes vão e depois passam 2, 3 anos e voltam e falam assim, nossa, mas virou um lorde, nossa, mas... Então a gente dá aquela atenção, é um trabalho de formiguinha e hoje eu vejo claramente que começar a evangelização na barriga faz toda a diferença. E é isso, assim, obrigada pelo convite. Então, sintam-se todos convidados para conhecer lá o nosso trabalho, da ideia. Eu sou muito grupo de estudo. É assim, aos domingos. A gente chega lá às 7 horas da manhã. Aí, vai até que horas? Hoje a gente colocou que até às 11. Porque o que acontecia? No meio do trabalho o pessoal vinha embora porque tinha que almoçar com a família. Aí ficava, tipo assim, eu e mais 4, que a gente não tem família, não, a gente também tem, a gente precisa ir embora. Aí ficava até 1h da tarde, só que a gente trouxe para mais cedo, então a gente chega no centro às 6 horas da manhã e fica lá 11 horas, a gente encerra tudo para 11h30, trancar o portão, todo mundo almoçar com as famílias. Nossa, a gente está fazendo a parte da tarde, a gente começa lá 2 horas depois do almoço. Também tem vezes que eles têm atividade lá na igreja e tudo mais, então é o horário que nós encontramos. Não pode ser nem às 5 horas porque eles vão para o culto. Já estão arrumando aquele culto. Então é o horário que a gente encontrou também, foi esse, das 2 horas. A gente vai das 2 às 3 lá, tá pequeno ainda, mas nós estamos conseguindo. E é isso aí, falta demais trabalhador, porque tem até o preconceito, muitos têm medo de ignorar. Verdade. Pessoal, então é isso. A gente agradece. Gostaria de deixar o violão disponível para quem quer tocar uma música pra gente, fazer a prece e quem está sentindo no coração à vontade para poder reservar para nós a oração. Ei, irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, de quem não sabe o que é. Vá andando, andando nos caminhos. Você não está sozinho, ande logo, vá arranjar o que fazer. O que fazer? A todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso, do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo, com vontade, lutaremos pra vencer. E pra vencer! É as antigas que faz sucesso. Vai Serena pra trás? A gente fala isso antes, né? Eu falei, não vai jogar hoje mais, eu não adorei, pegou espontâneo. Agora eu vou descer de calma. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quantas que em prece, quando a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, nós em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Querido irmão Jesus, mentores, espíritos amigos, queremos nesse momento agradecer por mais essa oportunidade,
por mais esse dia, estarmos aqui, de aprender, de refletir, de poder trabalhar, agradecer por tudo que nos foi dado e pedimos para que continue nos inspirando, nos dando força, para que a gente possa continuar nesse movimento de trazer jovens, de evangelizar, de acalentar corações, de formar uma família em Cristo, e que a gente possa sair daqui e aproveitar tudo que foi falado aqui nos próximos meses, no nosso dia a dia,